Olá, eu sou o canal Divina Luz do Infinito. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema intenso e que atinge o coração dos escolhidos: as injustiças que enfrentamos e a justiça divina que está próxima de se manifestar. Muitas vezes, aqueles que nos feriram tentam se passar por vítimas, mas Deus observou tudo. Ele conhece cada detalhe da sua dor e está preparando o momento em que a verdade virá à tona. Já viveu uma situação em que alguém que parecia ajudar, depois se fez de vítima? Compartilhe sua história nos comentários. Eu adoraria saber como você superou isso. Se acredita que essa mensagem pode tocar o coração de alguém que esteja passando por algo semelhante, compartilhe o vídeo com eles. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens como esta e de deixar seu comentário dizendo de onde você está nos assistindo. Isso nos ajuda a espalhar ainda mais essa mensagem de fé e justiça. Hoje, vamos abordar algo que, infelizmente, muitos de vocês já viveram ou talvez estejam vivendo agora: traições, manipulações e aquelas pessoas que, com más intenções, acabam se fazendo de vítimas. Mas eu quero que você saiba de algo muito importante. Deus viu tudo e a justiça divina é certeira. Já passou por uma situação onde alguém tentou manchar sua reputação, te prejudicou e, depois, ainda se fez de inocente? Infelizmente, isso é mais comum do que imaginamos. Às vezes, o que mais dói não é apenas a traição em si, mas a forma como aqueles que nos ferem ainda tentam se mostrar como injustiçados. Eles distorcem a verdade, criam uma narrativa que inverte totalmente os papéis, e você, que foi ferido, acaba parecendo o culpado. Mas saiba que essa não é a verdade que Deus conhece. Ele viu tudo o que você passou, e a justiça dele nunca falha. Talvez você esteja se perguntando por que essa dor, essa humilhação, aconteceu em sua vida. Mas saiba que esse sofrimento faz parte de algo muito maior. Cada lágrima, cada desilusão, está dentro de um plano que, embora agora pareça obscuro, um dia fará sentido. Deus está te moldando, te preparando para algo grandioso. As dificuldades que você enfrenta são como o fogo que purifica o ouro. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você em cada passo, e Ele observou cada injustiça que você sofreu. Aquelas pessoas que te fizeram mal, que manipularam as situações para se passarem por vítimas, podem ter enganado o mundo, mas não enganaram a Deus. Ele vê tudo e nada escapa ao seu olhar. Pode parecer que essas pessoas saíram ilesas, mas a justiça divina nunca falha. O tempo de Deus é perfeito, e o momento delas chegará. Se você se sente injustiçado, traído, lembre-se: a justiça de Deus é poderosa. Ela pode parecer demorada aos nossos olhos, mas vem no tempo certo. E quando vier, aqueles que distorceram a verdade e sujaram o seu nome terão que arcar com as consequências. Muitas vezes, enfrentamos o jogo sujo daqueles que, além de nos ferirem, ainda manipulam os fatos, torcem a verdade e nos pintam como os vilões da história. Essas pessoas são mestres em se fazer de vítimas, sabem manipular declarações e colocar os outros contra nós, agindo com frieza e crueldade. Talvez você já tenha se perguntado como elas conseguem convencer os outros de que são inocentes. Mas não se preocupe com o que os outros pensam. Deus conhece a verdade, Ele vê o seu coração e sabe o que realmente aconteceu. Essas mentiras podem prevalecer por um tempo, mas não para sempre. As ações dessas pessoas estão cavando sua própria queda. Embora possa demorar para que todos enxerguem, Deus já começou a agir. Quando o momento dele chegar, a máscara dessas pessoas cairá e a verdade será revelada. Elas podem pensar que conseguem manipular tudo para se manterem imunes às consequências, mas a justiça de Deus é inabalável, imune às aparências, e cada mentira e traição está sendo registrada. Elas vivem com uma arrogância que as leva a crer que estão no controle, mas quanto maior a mentira, maior será a queda. A manipulação é um veneno que elas mesmas consomem. Elas podem achar que estão no controle agora, mas não sabem que Deus já está preparando o momento em que tudo virá à luz. Quando esse dia chegar, não haverá esconderijo, e a arrogância delas será o que mais contribuirá para a sua queda. Elas podem acreditar que escaparam das consequências, mas esqueceram que ninguém foge da justiça divina. O que plantaram, elas colherão, e essa colheita não será fácil. O momento delas vai chegar e, quando isso acontecer, será impossível evitar o julgamento que Deus já preparou. E você,
que foi alvo dessas manipulações, lembre-se de que Deus está ao seu lado. Ele é seu defensor, e por mais que pareça que a verdade está escondida agora, ela não ficará assim para sempre. Deus está agindo a seu favor, e quando Ele intervir, todos verão quem você realmente é. A verdade será restaurada. Vamos refletir mais a fundo. Deus viu tudo. Desde o primeiro ato de manipulação, desde a primeira mentira até a última palavra cruel, Ele esteve lá, observando cada detalhe. Nada passou despercebido por Ele. Talvez você tenha sentido que estava sozinho, que ninguém se importava, que a injustiça prevaleceu, mas Deus nunca te abandonou. Ele estava ao seu lado o tempo todo, te amparando, sabendo exatamente o que você passou e como essas pessoas tentaram distorcer a verdade para te prejudicar. Enquanto essas pessoas acreditavam estar no controle, achando que suas mentiras estavam funcionando, Deus já estava preparando sua resposta. A justiça divina é diferente da humana. Ela não se engana, não se deixa manipular, não se corrompe. Ela é perfeita e infalível e vem no tempo certo, no momento exato que Deus determinou. Como dizem, o tempo de Deus não é o nosso, e isso é uma verdade profunda. Muitas vezes, desejamos que as coisas aconteçam imediatamente, que a justiça seja feita agora, que aqueles que nos prejudicaram enfrentem logo as consequências. Mas Deus, com sua sabedoria infinita, trabalha de formas que não conseguimos entender. Ele está agindo silenciosamente, enquanto aqueles que te prejudicaram ainda vivem em sua arrogância, achando que saíram impunes e que a verdade nunca virá à tona. Deus está preparando o cenário perfeito, já movendo as peças, e no momento certo, a verdade será revelada. A justiça divina é como uma rede que se fecha aos poucos, e quando o momento chegar, não haverá como escapar. O mais bonito nisso é que, enquanto Deus molda essa justiça, Ele também te fortalece. Cada dor sentida, cada lágrima derramada, é como um processo que constrói seu caráter, te tornando mais forte e resistente. Essas dificuldades te preparam para algo grandioso. Nada do que você viveu foi em vão. Tudo faz parte de um propósito maior. As pessoas que hoje parecem no controle estão cegas por sua própria arrogância. Acreditam que podem seguir com seus atos cruéis sem enfrentar as consequências, mas não sabem que Deus já começou a agir. Sem perceber, caminham rumo ao próprio julgamento, e a justiça divina avança firme e inexorável. Você talvez pergunte, mas quando verei essa justiça acontecer? A resposta é que o tempo está se aproximando. Pode não ser na rapidez que esperamos, mas a justiça divina virá, clara e poderosa, de forma que todos ao seu redor verão que foi a mão de Deus. Essas pessoas que te prejudicaram, que manipularam e mentiram, colherão aquilo que plantaram. Não porque desejamos vingança, mas porque a lei da colheita é inevitável. Quando o momento chegar, será impossível fugir da verdade. A arrogância que essas pessoas carregam será sua própria ruína. Acreditam que estão no controle e que nada as afetará, mas, cegas pelo próprio orgulho, não percebem o precipício à frente. A queda delas será dolorosa, e todas as mentiras que criaram se voltarão contra elas. Essas pessoas que hoje parecem prosperar em suas maldades, acreditando que escaparam do julgamento, vivem numa ilusão. A justiça de Deus é como uma onda silenciosa que cresce e, quando atinge, o faz com força total. Aquelas que se apoiaram na arrogância, manipulando e distorcendo a verdade, caminham para um destino construído por suas próprias ações. Quanto mais tentam se manter no controle, mais se afundam em suas próprias mentiras. Deus já está no comando, e no momento exato, elas perceberão o quão enganadas estavam. O orgulho precede a queda, e quanto maior for o orgulho, maior será a queda. As pessoas que te prejudicaram, que se fingiram de vítimas, acham que têm tudo sob controle, mas não veem que Deus observa tudo, e que no seu tempo, toda a verdade será revelada. Não haverá desculpas, e a arrogância delas será sua armadilha. Elas estão, sem saber, cavando a própria armadilha, e é só uma questão de tempo até que tudo o que plantaram retorne contra elas. Essa justiça não é apenas punitiva, mas também reveladora, trazendo à luz a verdade. Você, que sofreu injustamente, será exaltado, e o que estava oculto será revelado. Aqueles que te prejudicaram e tentaram destruir sua confiança enfrentarão as consequências de suas escolhas. Quando esse momento chegar, eles tentarão se justificar,
mas a justiça divina é implacável. A verdade será tão forte que eles não poderão fugir. Eles serão confrontados com suas próprias mentiras e sentirão o peso das consequências. Lembre-se sempre de que, em meio a tudo isso, você esteve sob a proteção de Deus. Ele viu tudo o que aconteceu e conhece a verdade. Deus está apenas aguardando o momento certo para agir. Quando sua justiça vier, será impossível ignorá-la, e aqueles que te prejudicaram enfrentarão o amargo gosto do arrependimento. Ninguém, absolutamente ninguém, escapa da justiça divina. Eles se sentem seguros, mas mal sabem que Deus já está julgando suas atitudes, e a queda que enfrentarão será tão grande quanto o orgulho com o qual viveram. Às vezes, a vida dessas pessoas até aparenta prosperidade, como se estivessem acima de qualquer julgamento ou consequência. Mas não se engane pelas aparências. A justiça divina é como uma onda silenciosa que cresce e, quando finalmente chega, é devastadora. Aqueles que vivem na arrogância e no orgulho estão construindo seu próprio destino, e quanto mais tentam manter o controle, mais afundam em suas próprias mentiras. Eles acham que podem manipular tudo, mas é Deus quem está no comando, e no momento certo, essas pessoas enxergarão a realidade e perceberão o quanto foram iludidas. É quase trágico ver como acreditam nas próprias mentiras, convencidas de que podem enganar todos para sempre. No entanto, estão presas em um ciclo de engano que, mais cedo ou mais tarde, explodirá diante delas. O orgulho precede a queda, e quanto maior a soberba, maior o impacto da derrota. Essas pessoas que hoje se fazem de vítimas, manipulando e distorcendo fatos, acreditam que têm tudo sob controle, mas não enxergam que Deus observa tudo e, no seu tempo, tudo será revelado. Não há desculpas nem onde se esconder. A verdade virá à tona, e a arrogância dessas pessoas será sua própria ruína. Elas pensam que escaparam de qualquer consequência, mas Deus já está agindo, e, sem saber, elas mesmas estão cavando a própria armadilha. Tudo o que plantaram em mentiras e manipulação retornará, pois o ciclo da vida é implacável. Cada um colhe o que planta. Pode parecer que essas pessoas estão no topo, mas a justiça divina não só traz paz, como também revela a verdade. Quando o momento da verdade chegar, você será exaltado, e tudo o que foi escondido será exposto à luz. Aquelas que tentaram te derrubar e jogaram sujo enfrentarão as consequências de suas escolhas. Nesse ponto, elas começarão a perceber seus erros. As consequências finalmente chegarão, e não haverá desculpas. A justiça divina é infalível e irresistível, e o peso da verdade será tão intenso que não haverá como fugir. Essas pessoas serão confrontadas com suas próprias mentiras e sentirão o impacto de suas ações. Lembre-se de que, mesmo nas adversidades, você sempre esteve sob a proteção de Deus. Ele viu tudo, conhece a verdade e está esperando o momento certo para agir. Quando a justiça de Deus vier, será inegável, e aqueles que tentaram te destruir experimentarão o amargo sabor do arrependimento. Ninguém escapa da justiça divina. O momento da retribuição está se aproximando, e os efeitos de suas ações já começam a aparecer, mesmo que não percebam ainda. O engano e a manipulação que espalharam não podem se esconder para sempre. Deus, em sua infinita sabedoria, já iniciou a exposição da verdade, e aqueles que queriam te derrubar enfrentarão inevitavelmente as consequências. Interessante é que muitos dos que te atacaram não conseguirão encarar a verdade quando ela vier. Verão-se encurralados, incapazes de sustentar suas mentiras, pois a justiça de Deus é uma luz que ilumina até os segredos mais profundos. Nesse momento, o arrependimento baterá com força. Eles perceberão que, enquanto tentavam te destruir, estavam apenas preparando a própria ruína. A arrogância os cegou, mas a justiça divina é infalível e dá a todos a chance de se redimir. Contudo, quando insistem no erro, a colheita virá amarga e certa. Você já deve ter visto isso na vida de algumas pessoas. Aquelas que diziam estar no controle, que viviam de mentiras e manipulavam a verdade para se beneficiarem. No começo, pareciam intocáveis, mas, com o tempo, as consequências se apertam como uma corda invisível. Essa é a realidade que aqueles que tentaram te derrubar enfrentarão. Quando se derem conta do erro, será tarde demais, não terão mais como voltar atrás. A dor que quiseram causar a você retornará a elas ainda mais intensa, porque não vem das mãos humanas, mas da própria justiça divina.
Você, como escolhido, precisa se manter firme, pois a justiça de Deus nunca falha. Embora pareça demorada aos nossos olhos, ainda que às vezes pareça que nada está mudando, Deus trabalha em silêncio, preparando tudo nos bastidores. Quando a verdade vier à tona, ela será tão clara como a luz do dia, e aqueles que te oprimiram enfrentarão a realidade e o peso de suas próprias escolhas. Durante esse processo, mantenha seu coração em paz. Deus não quer que você deseje vingança, mas que confie na justiça divina que já está a caminho. Aqueles que plantaram mal vão colher o que semearam, não porque você quis ou desejou, mas porque essa é a lei espiritual. Tudo o que lançamos ao mundo, colhemos. Quando a verdade os confrontar, perceberão os erros cometidos e verão claramente como suas ações prejudicaram, não só você, mas também a eles mesmos. Nesse momento, eles enfrentarão o peso da justiça divina, um peso que nunca imaginaram que poderia ser tão devastador. O mais incrível é que Deus não só trará clareza, mas exaltará você diante daqueles que tentaram te destruir. Tudo o que te foi tirado, toda a dor que você suportou, será transformado em vitória. Eles verão você se reerguer, mais forte, mais firme, enquanto lidam com as consequências de seus próprios atos. Quando o reconhecimento chegar, verão que tudo o que tentaram fazer contra você foi em vão, pois Deus esteve ao seu lado o tempo todo. Agora, eles entenderão o quanto erraram ao tentar te derrubar, reconhecendo que você sempre esteve protegido. Tudo o que tentaram fazer contra você, na verdade, só serviu para te fortalecer e te aproximar ainda mais do seu propósito. Essa é a maior vitória. Não sobre ver outros caindo, mas testemunhar a justiça divina tão claramente manifestada que até aqueles que te atacaram verão a verdade sem escolha. Eles irão cair, não porque você os derrubou, mas porque Deus viu tudo e o tempo da justiça chegou. O momento da justiça está cada vez mais próximo. Deus viu cada lágrima, cada momento em que você suportou a dor em silêncio. Ele esteve com você o tempo todo, e agora aqueles que tentaram te derrubar enfrentarão as consequências de suas próprias ações. A verdade está prestes a ser revelada, e você verá que tudo o que passou te fortaleceu. Agora, quero saber de você. Já enfrentou uma situação em que se sentiu traído por alguém próximo? Como foi superar isso? Compartilhe sua história nos comentários para que possamos nos apoiar mutuamente nessa jornada de crescimento e superação. E, se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber novas reflexões. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, e me conte também de onde está nos assistindo. É maravilhoso saber até onde nossas mensagens chegam. Juntos, venceremos, pois a justiça de Deus é fiel e infalível.